Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa terça-feira e olha só, hein, negócio fechado no Vasco? Bom, vamos falar aqui sobre o mercado da bola dentro de um momento em que o Vasco avança também pela contratação de Felipe Coutinho. A gente vai falar sobre isso porque não é mais uma renovação por empréstimo e sim uma contratação. Volante acertando com o gigante da colina. Pedrinho acusa gravemente Jorge Salgado e sua gestão e, claro, a gente vai falar bastante sobre outros assuntos. O Vasco que treina nessa manhã no CT Moacir Barbosa, visando preparação para o jogo contra o Montevideo Wanderers em Natal nesse final de semana. Olha só, hein? Admar Lopes em ação, o Vasco fechando contratação importante, torcedor vascaíno e, claro, né, lembrando, aquela fragilidade financeira para vender jovens atletas, o Vasco deu um reflexo, né, diferente. Eu vou falar para você aqui a dinâmica sobre essa situação, você vai entender muito bem do que eu estou falando, você não vai deixar de entender nada. Mas olha só, você aí do outro lado que volta a me perguntar, eu tô cansado já de falar para você que essa camisa do Vasco aqui, essa bela camisa do Vasco aqui, você encontra na bezutesporte.com.br. Então é assim, vou dar o papo reto logo para você que está assistindo esse vídeo. Quer comprar uma camisa igual a essa? Quer ficar trajado igual a minha aqui, igual eu estou aqui? Clica no link que está no primeiro comentário fixado. Você clicando naquele link, você vai ser redirecionado para Bezute Sport. E através desse link que está aqui no primeiro comentário fixado, você comprando duas camisas do Vasco igual a essa, pode ser dessa branca igual a minha e a preta, você ainda ganha mais uma por conta aqui do canal. É isso mesmo. Então deixa o seu like e corre ali embaixo na Bezute Sport no link que está no primeiro comentário fixado. Resolveu a sua vida. Não tem problema nenhum. E claro, você vai estar bem trajado de gigante da colina, sempre resgatando, né, a história do Vascão. Essa camisa aqui é belíssima. Não perca a chance de ter a sua. Lembrando que os estoques são limitados. Se você deixar para ir depois, pode perder a chance de obter a sua camisa. Beleza? De praxe eu peço para vocês deixar o joinha, correr ali nos comentários, deixar a sua opinião. E claro, se você não é inscrito no canal, botãozinho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Beleza? Clica ali e participe com a gente sempre aqui das informações do Vasco. Sua participação sempre é muito bem-vinda. Meu muito obrigado pelo seu like e pela sua inscrição. Solta a vinheta, bora pro vídeo porque tem bastante assunto importante na manhã dessa terça-feira. Negócio fechado no Vasco. O Vasco recusa a proposta por jovem. É um reflexo que traz, uma resposta que traz ao mercado importante. E eu vou trazer isso para você, talvez uma das mais importantes nesse mês de julho. E outra, você que está aí do outro lado também saberá sobre Thiago Mendes. O próximo reforço do Vasco, será que o volante está chegando com tudo? A gente vai falar bastante sobre o jogador que se aproxima de ser anunciado pelo Cruz Maltino, volante de 33 anos de idade, a mesma geração, né, do Felipe Coutinho. A geração do Thiago Mendes levou o Goiás, né, naquela época da Copa São Paulo, a jogar contra o Santos de Neymar. A situação pode ser benéfica ao Vasco. Eu vou falar muito sobre esse reforço. É claro que a gente vai falar também sobre o que o Pedrinho acusou aqui a gestão Jorge Salgado. Eu vou deixar até no gatilho aqui para entender realmente o que foi falado. Bom, olha só. O Pedrinho ele acusa a empresa de desviar dinheiro da mensalidade dos sócios. É exatamente isso. Vamos lá. Sobre o resultado financeiro, iniciamos o mandato pressionado por uma geração de caixa negativa, ou seja, receitas menores que as despesas, e uma cobrança tempestiva por parte da Vasco SAF de um adiantamento feito pela diretoria administrativa de Jorge Salgado no valor de R$ 263 mil em 2023. Além disso, a empresa responsável pelo programa de sócios estatutários contratados pela diretoria de Jorge Salgado, uma medida imposta pela 777 Partners enquanto gestora da Vasco SAF, desviou 270 mil dos valores arrecadados da mensalidade de sócios.
Esse caso já está sendo tratado pelas autoridades competentes com processos em andamento, tanto na esfera criminal quanto na civil. Olha só, a situação grave aí, a acusação aí que o Pedrinho faz nesse momento à gestão Salgado e à empresa, né, que teoricamente aí possivelmente desviou essa grana. Rapaz, a coisa pode ficar feia, hein? E a gente vai falar bastante sobre o andamento disso aí. Mais uma vez aí a situação envolvendo as gestões anteriores. Bom, enfim, o Vasco treina nessa manhã no CT Moacir Barbosa. O técnico Fernando Diniz monta a equipe, né, visando o jogo contra o Montevideo Wanderers, agora, né, nesse final de semana. Lembrando que o Coutinho ontem treinou normalmente, mas hoje o contrato dele não está mais vigente. Vamos observar aí se realmente o Felipe Coutinho vai participar dessa programação do Vasco, observando um cenário positivo, né, de um desfecho, de uma rescisão contratual junto ao Aston Villa, que o Aston Villa entende, né, que é prejuízo mantê-lo nesse momento por conta mesmo de não utilizá-lo e ter que se desprender de um salário consideravelmente alto. Então, muito provavelmente, essa rescisão contratual aconteça e o jogador ficaria livre no mercado, livre para assinar um contrato com qualquer clube. E, obviamente, o jogador quer permanecer no Vasco e o Vasco quer permanecer com Felipe Coutinho. Então, em breve, né, negociações avançadas por essa rescisão podem acontecer, um desfecho também positivo para o Vasco a qualquer momento, anunciando, né, de forma definitiva, né, uma contratação. O jogador não vai renovar empréstimo. É em definitivo, os jogadores terão os seus direitos econômicos atrelados ao Vasco. Pode ser considerado uma contratação, obviamente, né? Porque se fosse renovação, renovaria o empréstimo, mas é uma contratação aí do jogador que pode acontecer, né? Felipe Coutinho ser jogador literalmente do Vasco. E falando em jogador do Vasco, né? Felipe Coutinho com 33 anos, outro jogador dessa mesma geração de Felipe Coutinho, pode pintar no Cruz Maltino a qualquer momento. O Vasco acertou a negociação com Thiago Mendes, livre no mercado, uma oportunidade de mercado, jogador saindo do Al Rayyan, né, ali do Catar, fica livre, né, recebeu propostas, mas parece que as bases salariais do Vasco foram maiores e o jogador deve assinar por 2 temporadas com o Gigante da Colina. Essa informação primeiramente veio do canal AV e, obviamente, a gente vem falando aqui sobre o Thiago Mendes há um tempo, né? Jogador que tem como característica a arrancada, a explosão física e, obviamente, né, tem uma técnica muito apurada, foi revelado pelo Goiás, passou muito bem pelo São Paulo, foi para o Lyon e agora deve chegar ao Vasco e ser anunciado a qualquer momento, tá? O Thiago Mendes é um jogador, para você que não conhece, de uma geração muito boa do Goiás, onde revelaram vários jogadores ali, Thiago Mendes, Felipe Amorim, entre outros jogadores para o futebol brasileiro. E aí o Thiago Mendes, que era cobiçado por muitos clubes no Brasil, acertando com o Vasco nesse momento em um desfecho positivo para o Gigante da Colina. Rapaz, e você não conhece? E você que conhece a prova, eu vou falar para você aqui. Muito bom jogador, excelente contratação, um grande acerto da diretoria do Vasco, tá? Thiago Mendes, sim, uma oportunidade de mercado e um excelente jogador. Estamos falando de um jogador de nível europeu, mesmo estando no futebol Qatari, tá? Então preste atenção que eu tô falando aqui, grava aqui, porque o Thiago Mendes, desde que vejo o Thiago Mendes jogar, é um bom jogador. Se trata de um grande jogador, tanto dentro quanto fora de campo, um baita de um profissional. Enfim, boa contratação, parabéns à diretoria do Vasco, que venham jogadores desse nível para o Vasco, né? Que venham mais jogadores desse mesmo nível para o Cruz Maltino. E falando sobre chegadas, vamos falar sobre saídas e uma resposta ao mercado alternativo que ataca, né, os jovens do Vasco nesse momento. Após a decisão de tentar manter o Rayyan até o final da temporada, visando o Mundialito Sub-20, onde o jogador ficará exposto a vários clubes europeus, o Vasco rejeita a proposta do Shabab Al-Ahly por Luiz Gustavo, jovem zagueiro cria da Colina. Obviamente o mercado, quando observa que algum clube vai tentar segurar um jovem que vai manter os cofres em ordem, começam a atacar os outros jovens, sabendo que as vendas dos posteriores, né, ficarão muito mais fáceis de serem alvo. O Vasco aceitaria muito mais fácil propostas por outros jovens para tentar manter o Rayyan, que a transferência do próprio Rayyan seria muito importante para
a vida financeira do Vasco. Então os clubes olham e falam, opa, eles vão tentar manter o Rayan, então chegou a hora da gente ir lá atacar os outros jovens, porque eles vão abrir as pernas para tentar manter o Rayan. E essa resposta, obviamente, ela é automática para o mercado, e o Vasco começa a receber sondagens de clubes como Shabab Al-Ahly por jogadores jovens do Vasco. Mas a resposta da diretoria cruz-maltina foi diferente no mercado, recusou a proposta por Luiz Gustavo do Shabab Al-Ahly. Então, proposta recusada, porta batida na cara dos árabes, falou, não tem negócio por isso, agora. Então, é uma resposta que o Vasco, sim, vai se posicionar firmemente diante de assédios de clubes alternativos nos posteriores jovens, né? Nos jovens que vêm aparecendo agora nesse momento da temporada. O Luiz Gustavo vinha jogando, né? Perdeu ali o espaço para o Lucas Freitas, mas é uma revelação considerada um jovem com muito valor. Então, observando esse cenário, a gente vai observar como que vai proceder a diretoria do Vasco diante dessa sondagem, né? Desse assédio aos outros jovens para tentar manter o Rayan. Essa resposta foi boa. Essa recusa mostra que não vai ser qualquer dinheiro que vai tirar qualquer jogador daqui. Boa resposta da diretoria do Vasco para o mercado. Queria saber a sua opinião? Corre lá nos comentários. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Lembrando você que quer comprar essa camisa do Vasco, corre lá, besudesporte.com.br. O link eu também deixo no meu Insta, tá? Lá nos stories. Corre lá. Comprando 2, você leva 3. Uma de presente aqui do canal. Um forte abraço, saudações vascaínas.